Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um direto aqui na página oficial do Infesta, no Facebook. Ao meu lado esquerdo, do vosso lado direito, está o Luís Ferreira, que é o atual coordenador do futebol de formação do Infesta, o coordenador geral. Luís, boa noite e obrigado por ter aceito o convite. Boa noite, Filipe. Primeiro, deixa-me agradecer-te o convite e em meu nome pessoal, primeiro, e seguidamente, naturalmente, em nome de todos os infestistas, porque acho que desde o dia 28 de março, se não me engano, que estás com este trabalho e que primeiro vem-nos ajudar a passar um bocadinho de tempo à noite ou ao fim da tarde, em alguns casos, rever amigos, rever pessoas que trabalham connosco atualmente, rever pessoas que já pertenceram à Infesta e, portanto, penso que é bastante importante este tipo de trabalho. E penso, se não me engano muito, penso que em termos de clubes, pelo menos aqui da nossa zona, devemos ter sido os primeiros, ou deves ter sido os primeiros. Eu acho que foi a fazer pioneiro. Um trabalho deste género. Eu acho que sim também. Portanto, os nossos Eu acho que parabéns até o Futebol Clube do Porto veio depois do Infesta. Exatamente. Eu costumo ver os dois, portanto, acho que comecei primeiro a ver o teu e depois a ver o do Porto. Muito bem, Luís. Eu agradeço as palavras, como é óbvio. Luís, tu tiveste uma passada um passado como jogador de futebol. Tive. Não grande coisa, mas tive. Quantas? Eu comecei a jogar futebol no Infesta em 1980. Mas antes de vir para o Infesta, eu tentei, eu como regressei de Lisboa em 1979, eu no ano de 1980 tentei ir ao Porto treinar e fui à instituição. Quem me treinou durante 2 ou 3 meses foi o falecido Costa Soares e o senhor Álvaro, que ainda lá estão este ano, que ainda está lá, na formação do Porto. E, só que na altura, quando lá cheguei, havia muitos guarda-redes, naturalmente. Um deles era o Zé Carlos, o Beste e mais alguns que eu agora não me recordo o nome. E na altura, passado 2 ou 3 meses, o senhor Costa Soares virou-se para mim, como sabia que eu era portista, naturalmente, sabia que eu tinha vindo de Lisboa e mesmo assim o Porto era a nossa paixão. Disse-me que era difícil eu ficar no Porto a jogar, mas que tinha uma equipa que equipava a Porto e que me equipava a Porto que eu ia gostar de certeza absoluta e disse-me que era em São Médio e Festa. E quando ele me disse isso, como eu morava na altura, morava na Ponta Pedra, nós tínhamos vindo de Lisboa e estávamos em casa de uma tia nossa, pronto, não perdi tempo, vim ao Em Festa e por cá fiquei até hoje. Muito bem, está aqui o Sr. Teixeira, que se calhar deve-te lembrar de ti, que eras um guarda-redes gordinho, baixinho, e que virou diretor. É verdade, é verdade. Já tinha o corpo que tenho hoje praticamente, com menos barriga, claro. Sim, mas pronto, depois para a festa? Pronto, eu vim para a Infesta em 80, fiz 2 anos de iniciados, fiz 3 anos de juvenis, porque na altura houve uma alteração nas idades dos juvenis, e então eu, em vez de 2 anos, fiz 3 de juvenis e depois fiz 2 de júniores. Embora a segunda época de júnior só foi quase pouco mais de metade, se não me engano, depois deixei o Infesta. E nessa altura saí para. Descansei ali cerca de meio ano e depois fui para sénior para outro clube. Tive 3 anos no Futebol Clube do Moinho, tive 1 ano no Lessa do Alio e tive 2 anos ou 3 no Inter Milheiros, era a localidade onde eu morava na altura, porque entretanto em 80 também fomos viver para Milheiros. Muito bem. E em 95 deixei de jogar futebol. Muito bem. Tu na altura, eu já entrevistei aqui o teu irmão falou-me aí que perdeste uma oportunidade de ir para o Leixões por causa de uma cor qualquer. Agora queres explicar essa conversa, essa história? Claro. Cá em casa, ou na casa do meu falecido pai, naturalmente o azul e branco era a única cor predominante sempre. E eu decorri ao ano, eu acho que era o primeiro ano juvenil, talvez 84, 85, 86, já não me recordo ao certo.
nós tínhamos um jogo no domingo com o Leixões. Só que nesse ainda era o Moreira Marques, mas de Peladão, não é? Naturalmente. E eu, nesse jogo, chovia tanto que o jogo foi adiado. E a associação na altura marcou o mesmo jogo para a quarta-feira. E na quarta-feira fomos jogar, naturalmente, com Leixões, e era eu o guarda-redes do Infesta, e era o Bizarro, que por acaso era meu amigo desde tenra idade, porque ele morava em frente a minha tia, e eu sempre vinha cá passar as férias, passava 3 meses com ele, portanto já nos conhecíamos desde pequenitos. Portanto, o Bizarro estava numa baliza, estava eu noutra, o Leixões ganhou nos 2-1, eu, por sinal, fiz uma exibição boa, segundo me disseram, e foi nessa altura que o Bizarro assinou pelo Porto. E na altura em que o Bizarro assinou pelo Porto, o Nicolau Vaqueiro ligou para o meu pai, não sei como é que ele arranjou os contactos, mas arranjou, para eu ir fazer treinos ao Leixões. E o meu pai disse que não. Claro que eu não acredito que tenha sido só por ser vermelho e branco, mas naturalmente que isso ficou na família assim como se tivesse sido assim. Mas penso que não foi só por isso, também foi porque realmente nós morávamos em Milheiros, de vir de Milheiros para o Infesta, como eu andava a estar em São Amédio, era fácil. Depois muitas vezes íamos a pé para casa, outras vezes o meu pai vinha-nos buscar para nós irmos para casa para comer e para dormir. Ir para Matosinhos, neste caso, era muito mais complicado. E penso que o meu pai aproveitou a situação deles ser vermelhos e brancos para justificar assim a situação. Se calhar até foi mesmo, mas pronto, eu não sei se era melhor ou pior, sei que certeza que ia ser diferente, mas também não estou arrependido de ter ficado no Infesta e de estar aqui até hoje. Por isso não há grande problema relativamente a isso. Muito bem. Isto foi só uma parte, não é? Porque fiquei curioso com a conversa quando o teu irmão disse. Foi isso. Muito bem. Luís, tu depois acabaste a carreira de jogador em 95 e em 95 regressaste à Infesta. Sim, mas deixa-me contar aqui algumas histórias antes de eu porque há pessoas que merecem que eu as conte e também para perceberem um bocadinho o porquê do meu de eu ser tão infestista e ser tão ligado a este clube. Primeiro, em 1980, quando cheguei ao Infesta, fomos todos bem recebidos, naturalmente, como eram todos, e eu também o fui. Tive a sorte, naturalmente, de ter um treinador na altura, que eram totalmente diferentes dos treinadores da altura para agora. Os treinadores da altura não podiam todos percebiam de futebol, mas não era obrigatório. Mas não era obrigatório ter cursos e ter os diplomas que hoje temos que ter para assumir para ser treinador. Naturalmente, o meu primeiro treinador foi o Zé Luís, exatamente igual ao meu irmão, que ele contou aqui quando esteve aqui a falar. E o meu primeiro diretor, como não deixaria, ou como tive sorte em ser ele, porque aprendi a ver o que era o Infesta logo desde os 10 anos de idade, foi o Sr. Alba, o que nós chamamos Barito, e que eu, em termos de brincadeira, chamo-lhe sempre o Albarito, que assim é um conjunto daquilo que era para mim e daquilo que ele é agora, como colega da Comissão Administrativa, que ainda continuamos, quer dizer, eu entrei para aqui como atleta dele e neste momento estamos os dois à frente do projeto Infesta, da Comissão, juntamente com os outros colegas, naturalmente, com o Zé Catalão, que depois, naturalmente, eu conheci-o a jogar como sénior do Infesta e ainda fiz, porque eu em 1900, quando eu tinha 30 anos, dentro dos anos 98, 99, eu fiz muitos jogos pelaquela equipa de veteranos que o Infesta tinha, que era aquela equipa só de... Íamos fazer uns joguinhos a tomar, uns joguinhos aqui, outros ali, outras equipas vinham aqui ao Infesta e eles convidavam-me sempre, e era o Álvaro, o Barito, que me convidava sempre para eu vir jogar, e portanto o Ser Catalão, hoje também colega, eu é que sou colega deles, não são todos meus, sou eu deles, naturalmente com muito gosto,
foi aí que comecei a privar com ele. O Jorge Amaro, comecei a privar com ele um bocadinho, porque ele é irmão de um atleta meu, que em 95 ou 96 foi meu atleta. O Paulo e o Fonseca, naturalmente que são pessoas novas, mais o Paulo, quando eu entrei no Infesta agora em 2012, ou quando eu regressei. O Fonseca já o conhecia na altura em que eu era treinador entre 95 e 2002. O Fonseca pertencia ao futebol e depois ele é que passou para o handball, conforme toda a gente sabe. Portanto, eu não queria deixar de falar sobre estas seis, naturalmente, e o meu irmão. Isso nem se fala, porque desde pequeninos que somos cúmplices um do outro e somos amigos, para além de irmãos, somos isso tudo. Portanto, não poderia deixar de, antes de começar a falar em seja o que forem, falar nestas pessoas, principalmente nos mais velhos, como o Zé Catalão e o Álvaro, porque realmente mostram aquilo que é o Infesta e que eu gostaria que eu também conseguisse até o mais tarde possível levar a ideia daquilo que é o Infesta a todos. Ainda tens mais. Agora responder. Não percebi, desculpa. Ainda tens mais 20 colegas na comissão administrativa, mas estar aqui a enumerar um a um. Eu naturalmente não falo dos outros, porque estes, como infelizmente estão. Infelizmente agora está em voga dizer que estamos na linha da frente. Nós os 7 é que estamos na linha da frente da responsabilidade de continuar a levar o Infesta ao melhor sítio possível, não é? E portanto eu falei neles. Naturalmente que há muito mais gente que posso falar a seguir quando entramos noutro ponto da conversa. Patamar. Muito bem, Luís. Exatamente. Falaste aí na questão quando regressaste. Eu peço desculpa, tu fizeste uma pergunta, eu disse que queria falar antes disto, já não me lembro qual era a pergunta. Foi quando regressaste em 95? Pronto, eu em 95, quando regressei para ser treinador. Portanto, fui um treinador que era do Infesta, que é um amigo meu de há muitos anos, o Manuel Fernando, e também o Serginho, que é hoje o nosso motorista e treinador da academia. O Manel, na altura, convidou-me para eu vir ajudá-lo e eu vim e fiquei cá mais 7 anos. Tirei o curso, entretanto, e tivemos esses 5 anos, esses 7 anos, ainda formei alguns atletas que depois ficaram nos cenas de festa e que ajudei, de algum modo, naturalmente, a vingar no futebol. Entre eles o Joel Queiroz, que chegou a ser... teve comigo e com o Manel 2 anos no juvenis, se não me engano, da formação do Infesta, e depois deixou o futebol e foi para o futsal, para o Freixeiro, e depois tornou-se penso que ainda hoje será o melhor marcador da Seleção Nacional de futsal, se não me engano. Sei que é uma figura da Seleção Nacional. Exatamente. E para além disso tem outros, como o Ricardo Gomes, que jogou nos Cenas de Festa, agora, sinceramente, não me lembro dos nomes todos, mas ainda foram alguns. O Pedro, que foi o nosso treinador do Sub-19 até o final, durante esta época, também foi meu atleta. O Paulo Grilo também foi meu atleta, que era adjunto do Sub-19. Portanto, teve vários atletas nessa altura em que foi gratificante. Foi na altura em que eu tirei o nível de treinador que na altura fiquei com eles, com o nível 1. Muito bem, Luís. Terminaste em 2002 esta passagem, esta segunda passagem pelo Infesta, não é? E depois tiveste uma terceira, que é que perdura até atualmente. Exato. Eu em 2002 deixei o futebol porque, pronto, abracei outra área em termos profissionais e ocupava-me bastante espaço e eu na altura, como os treinos eram às 6h30, 7 horas, já lá em cima na roteia, no pelado da roteia, tive que optar. E ao optar, naturalmente, tive que deixar o futebol durante cerca de 9 anos e depois regressei ao Infesta nessa altura, porque o professor José Manuel,
na altura, que era um dos coordenadores que havia na altura. A formação estava distribuída de outra maneira. O Zé Miguel era o coordenador do futebol de 7 e o professor Zé Manel era o coordenador do futebol de 11. E na altura, como eu já conhecia o Zé Manel há muito ano e o Zé Miguel, eles convidaram-me para ir treinar o Sub-11, futebol de 7, coisa que eu nunca tinha feito, mas adorei, porque foi um ano fantástico. E foi quando eu regressei ao Infesta em 2002, foi pela mão do professor, e ainda lhe dei uma ajudazinha nos cenas, porque eu tinha tempo disponível nessa altura, e ainda o ajudei durante o tempo que ele teve até sair nos cenas no Infesta. Ainda chegaste aí para o banco? O banco dos cenas só fui já no tempo do Jorginho. Porque infelizmente, pronto, aqueles castigos que apareciam, e naturalmente o Jorginho pedia-me e eu ia substituí-lo para lá, para ajudar os séniores, com todo o gosto, naturalmente. Luís, tu depois de ter chegado ao Infesta para treinar os Benjamins, tu nesse ano, ou no ano seguinte, querias ter equipa de veteranos. Queres-nos contar como é que isso começou? Isso é uma história super fácil de contar, porque o que é que aconteceu? Eu, em 2011, fui convidado por vários colegas que jogavam todos, tinham uma equipa na equipa de veteranos do Custóias, tinha lá vários colegas a jogar e eles convidaram-me para eu ir para lá. E eu fui, na altura, pronto, ainda conseguia atirar-me para o chão e levantar-me e fazer umas coisas dessas. Hoje já é mais complicado. Fui para lá como guarda-redes, para treinar só, no fundo, nem era para jogar nem nada, mas acabei por fazer um joguito ou outro. Mas, principalmente, pediram-me para ajudar o treinador, o Henrique, para o ajudar como adjunto. E eu, então, nessa altura, fiquei como adjunto do Henrique e fomos campeões de veteranos. E, naturalmente, que a mim gostava-me um bocadinho olhar para aquela situação, uma situação engraçada, porque realmente nós, quando começamos a ficar mais velhotes e veteranos para o futebol, as coisas tornam-se diferentes. Não é que sejam fáceis, mas são diferentes porque toda a gente está mais amadurecido no sistema, nessa parte, e aquilo leva-se muito a sério, mas é uma coisa que se leva a sério, mas a brincar, não é? E na altura fui campeão de veteranos. E ao ser campeão de veteranos, a minha cabeça começou logo a pensar quando o Zé Manel me convidou para ir para o Sub-11, ficou-me aquilo na cabeça e falei com vários amigos, falei com o meu irmão primeiro, naturalmente, porque há coisas que nós falamos sempre um com o outro quando temos que abraçar, mesmo pessoalmente ou profissionalmente. Falei com o Paulo Jorge, que trabalha na Superbox, também era um amigalhaço desde sempre, e falei com mais um ou outro, e toda a gente disse, opá, vamos fazer isso. E pronto, eu fiz uma coisa muito simples, passei a palavra aqui, passei a palavra ali, e quando dei por ela já tínhamos aquelas pessoas fantásticas que nós conseguimos trazer outra vez para a Infesta e fazer aquele ano que foi qualquer coisa de sensacional, na minha opinião, porque foi algo que o Infesta nunca tinha feito em termos de competição, digamos, só fazíamos em termos de brincadeira, e juntar aquela gente toda não foi fácil, mas quando eu dei por ela já tínhamos 40 atletas lá a treinar e tivemos quase que mandar alguns embora, porque, na minha opinião, e acho que o termo veterano do Infesta quer dizer isso mesmo, é veterano do Infesta, não é veterano de qualquer coisa, é do Infesta. E eu, na altura, naturalmente que a minha ideia, e trazendo um bocado a ideia de onde eu estava, que era no Custóias, era um bocadinho isso, quer dizer, era pessoas que jogaram no Infesta e não pessoas que jogam a bola. Exatamente. E naquela altura eu consegui, pá, e 80% dos atletas eram todos no Infesta, ou quase dos 30 pá, que tínhamos, 23, 24, jogaram no Infesta, e muitos deles ao mais alto nível. E depois foi giro porque eu, como
como treinador ou como... Eu sei, eu tenho visto e vi com todo prazer, principalmente o Moura, que está lá longe, começou, como ele costuma dizer, e que nós brincamos, que ainda em dezembro fizemos um jantar de 6 anos que fomos campeões, e fizemos um jantar, e o Moura, na brincadeira, nós dizemos que ele começou a trabalhar aos 50 anos. Nunca fez nada até aos 50 e aos 50 anos teve que ir para fora trabalhar, mas pronto, isso são opções. Mas é engraçado porque quando eu me dei por ela estava a treinar, entre aspas, porque eu não, essa gente nunca treinei, os veteranos não é para treinar, é para os pôr a jogar e para desfrutar, mais nada. Quando dei por ela só tinha à minha beira o Bruno, o Nelson Rego, o Nora, o Formoso, o Cândido, o Moura, quer dizer, era só craques, não é? E eu, pronto, aproveitamos o melhor que tínhamos e fizemos o que tínhamos a fazer. Naturalmente que não eram só eles que jogavam, mas a qualidade suprema estava neles, não é? Mas de resto tínhamos também os batalhadores lá, como o meu irmão, tínhamos o Oliveira, tínhamos o Mário Jorge, tínhamos o Bambo, tínhamos o Augusto, tínhamos o Telinhos, o Jorge Bastos, o próprio Silvio, que ainda agora fez aí um comentário muito bem, pá, que se calhar fui injusto com ele, mas pronto, pá, fui injusto com muitos, em favor de outros, que é normal. O Sérgio Leite o Sérgio Leite apareceu mais tarde, porque o Sérgio Leite, quando ele apareceu, ainda não tinha idade, ainda era bebê, não podia ser veterano. E então nós estivemos à espera que ele fizesse anos, se não me engano, em novembro, porque aquilo começou em setembro, se não me engano, mas também não tenho a certeza. Quando ele fez os 35 anos, inscreveu-me logo e foi mais uma gazela, foi a gazela do grupo, porque os outros não jogavam a correr, jogavam com qualidade e com a bolinha no pé, e ele corria. Portanto, isso foi um ano, para mim, totalmente inesquecível. Acho que para muita gente do Infesta também inesquecível, porque viram ali coisas que já tinham saudades de ver. Naturalmente que nesse ano tivemos dois assistentes nossos, que eu tenho que falar neles, porque eles realmente nesse ano foram qualquer coisa de sensacional. Nós jogávamos aos 40 graus, ou com 40 graus de sol, ou de temperatura neste caso, ou a chover torrencialmente, e lá estava a Dona Ana e o professor José a ver-nos os jogos, mais 2 ou 3 que não iam sempre, mas iam muitas vezes. E realmente eu senti que criei ali qualquer coisa de especial e que perdura até hoje e que vai perdurar. Até porque, como se falou ontem, e como havia algumas dúvidas, eu ainda escrevi, mas depois não sei se repararam ou não. Quando ganhámos a taça no dia 23 ou 26 de abril, já não me recordo ao certo, mas foi em abril, o Manuel Ramos foi a última taça que ele recebeu enquanto presidente. Já não era presidente, mas para nós é como se fosse. Ainda era. 2013, acho que não. Ou era. Foi até junho, exatamente. Pronto. Mas também ele ainda hoje é o nosso presidente, portanto, não é isso que faz a diferença. Portanto, tivemos esse privilégio. Existe uma fotografia muito gira no Facebook e em todo lado em que nota-se que ele está feliz penso eu que é o Moura e o Nora, entregarem-lhe a taça, e eu estou por trás porque fiz com que esse momento acontecesse, porque não era, porque eles foram atletas dele durante muitos anos, e acho que naquele momento nós sabíamos a posição que Serramos infelizmente já estava, e portanto eu fiz questão que eles os dois entregassem aquela taça ao Serramos, que infelizmente foi a última, mas faz parte da vida. Quando foi a final, porque as dúvidas ontem tiveram sempre no ar, a final já não foi o senhor, infelizmente, Serramos, mas foi o Dr. Guimarães, e foi ele que recebeu a taça connosco. E ele também, temos que fazer jus a isso, porque ele, na altura, ajudou-nos até monetariamente a manter muita coisa na inscrição da equipa, e há outras situações que ele nos ajudou bastante, até com equipamentos e tudo, e portanto eu não poderia deixar também de o ter lá e
agradecer-lhe, como sempre fiz e como sempre farei. Muito bem, Luís. Tiveste o privilégio ou não de ser entregar um troféu oficial ao São e depois tu continuaste nos veteranos no ano seguinte, mas depois entretanto tiveste aí uma proposta à qual tu ainda hoje. Sim, eu depois de passar essa época, portanto, isso foi em finais de 2012, 2013, na época seguinte eu fiquei só com a equipa de veteranos. Na altura, pronto, já foi uma época totalmente diferente, porque houve muitos atletas que tiveram que deixar de jogar, e foi uma época totalmente diferente. Começou mal, e se calhar às vezes há coisas que nós não entendemos, mas elas acontecem. Começou mal porque, naturalmente, que nós, como vencedores da taça e do campeonato, tivemos que ir jogar a Supertaça, não é? E nesse ano, a Supertaça foi no dia 5 de outubro, e o Serramos faleceu no dia 4 de outubro, não é? E, portanto, a época começou logo mal aí, porque perdemos a pessoa que perdemos, e nós fomos todos almoçar, se não me engano, ou encontramos todos antes de ir para o jogo, e passámos na igreja, naturalmente, para dar os sentimentos à família toda, e dali seguimos para o jogo. E como eu digo, há coisas que não se explicam, quer dizer, mesmo a jogar com 10, porque houve um atleta nosso, o nosso mister, Miguel Fernandes, foi expulso logo na primeira parte, se não me engano. Nós tivemos ali o resto do jogo todo em cima da equipa adversária, não conseguimos marcar golos e perdemos 1-0 Supertaça. E depois esse ano, no fundo, foi um bocadinho assim. E esse ano foi o ano em que eu estive só nos veteranos, porque na altura a equipa de sub-12 começou, mas depois terminou mais cedo, foi assim umas confusões, e foi mais ou menos durante essa época que eu, uma ocasião, estava a falar com o Sr. Jorge Amaro, e disse-lhe que gostava que muitas coisas mudassem no Infesta para melhor, naturalmente, e que se ele tivesse, se fosse necessário o meu contributo, que estaria sempre disponível. E ele, passado algum tempo, antes do final dessa época, convidou-me para ser o coordenador, e depois, entretanto, por várias situações que fomos falando, ele convidou-me para ser membro da Comissão Administrativa, juntamente com o meu irmão, e comecei a fazer a ter a posição que tenho hoje no Infesta, como membro da Comissão Administrativa e como coordenador, na altura só coordenador da formação. Hoje já é igual, mas a designação é um bocado diferente, porque entretanto mudamos algumas coisas na estrutura. E pronto, e foi assim que tudo começou. Muito bem. Luís, entrando agora na parte do que tu exerces atualmente, Sim. neste momento, quantos milhões é que tens de futebol à tua responsabilidade? Isto em 2014, nós tínhamos, se não me engano, 6 ou 7 equipas de futebol, de competição, ok? Para além disso, tínhamos uma academia, em que a academia não fazia parte, isto se calhar vem um bocadinho antes, portanto, quando eu entrei, em 2012, 2013, a academia não fazia, era uma academia que usava o campo do Infesta e o símbolo do Infesta, o símbolo da academia do Infesta, mas não pertencia ao Infesta, portanto, não era, vamos dizer, coordenada pelo Infesta, era coordenada pela pessoa que coordenava o Infesta. Saíram de lá bastantes jogadores que hoje estão connosco, mas não havia uma ligação como há hoje, né? Era diferente. Vamos dizer que uma coisa era o Infesta Formação, outra coisa era a Academia Infesta, que era gerida pelo Carlos, se não me engano, acho que era o Carlos. Era um trabalho fantástico, atenção, absolutamente bom, mesmo muito bom, mas pronto, em termos de Infesta era diferente. No segundo ano, ou antes, quando eu entrei, comecei a conversar com o Carlos para tentarmos fazer aqui uma ligação, mas foi na altura, por motivos que eu sou alheio e que sinceramente também não sei quais foram, o Carlos optou por sair e levar praticamente a academia toda com ele.
também não interessa quais são o porquê disso ter acontecido, mas aconteceu. E, portanto, tivemos que começar tudo de novo, não é? Tivemos que fazer ou criar uma academia pequenina e começarmos tudo de novo. Nessa altura, nós tínhamos, no fundo, em competição, tínhamos o Sub-11, tínhamos uma equipa de infantis, tínhamos uma equipa de iniciados, ou duas, se não me engano, tínhamos uma de júniores e tínhamos uma de juvenis. E depois, ano após ano, nós fomos crescendo e neste momento temos desde meninos do Sub-8 até ao Sub-19. Portanto, com a academia, que nós chamamos de academia porque é o futebol de 7, que está muito bem entregue ao professor José Esteves. Ele, há 3 anos, eu convidei-o para ele vir tomar conta da nossa academia e ajudar-nos a crescer. E ele tem feito isso com todas as dificuldades, mas tem feito isso muitíssimo bem e tem-nos ajudado muito em termos de academia. E ao outro lado chamamos o futebol de 11, portanto, distinguimos isto com academia e futebol de 11, ou formação e academia, é a maneira que nós estruturalmente dividimos a situação. É o futebol de 7 e o futebol de 11. E neste momento penso que temos a volta de 300 e qualquer coisa atletas, e só no futebol, naturalmente. Fora os séniores e os veteranos, que também não são da formação, mas pertencem ao clube e também têm um espaço, e não é pequeno deles, naturalmente, os séniores e os veteranos. Atualmente o Infesta deve 400 atletas a usufruir das instalações. Sim, com os veteranos e os séniores é dentro disso, mais 20, menos 20 é dentro disso. Muito bem. Luís, em que consiste o atual projeto da formação do Infesta e quais são os objetivos deste projeto? Os objetivos são muito. O primeiro objetivo há 6 anos atrás, quando eu entrei, era fazer crescer um bocadinho, ou um bocadão neste caso, a formação do Infesta. E isso penso que foi conseguido. Chegamos a um momento da nossa formação em que, ou antes, olhando um bocadinho para o início, e isto tem a ver sempre com o início, porque quando nós chegamos temos que fazer alguma coisa de interessante, senão também não valia a pena estar a mudar, naturalmente. Uma das coisas foi ter mais escalões. E ter mais escalões para quê? Para que nós pudéssemos, dentro das diferentes idades, ter equipas a competir para tentar fazer algo melhor. Neste caso, o melhor era tentar levar as equipas do Infesta para a primeira divisão, neste caso. Isso foi acontecendo lentamente, porque na altura que eu peguei, nós estávamos, se não me engano, todas as equipas na segunda divisão, e tinha, se não me engano, a equipa se não me engano, não, tenho certeza. A equipa de juvenis estava na segunda divisão, mas foi um ano em que as coisas não correram mal, logo no meu primeiro ano em termos da formação, foi a aprendizagem e pegarem tudo assim de repente, e os juvenis acabaram por descer. Quando os juvenis acabaram por descer, nós, no fundo, o primeiro ano foi o ano 0, e a partir daí começamos, já com um ano de trabalho, a perceber aquilo que era preciso fazer, a perceber o que nós precisávamos para alterar a situação, porque a formação do Infesta, no fundo, entre aspas, tinha batido no fundo, porque não tínhamos tudo na segunda divisão. E a ideia era levar as equipas para a primeira divisão. E fomos conseguindo isso gradualmente, naturalmente, com muito trabalho, com muitos erros, com outras coisas muito bem feitas. O que é certo é que ao fim de 4 anos, nós duplicámos as equipas de formação, duplicámos praticamente os atletas, juntámos a estrutura da academia com o futebol de 11, e depois as equipas começaram lentamente a começar a ser melhores, porque também conseguimos trazer melhores jogadores, conseguimos fazer as coisas de outra maneira e com mais qualidade. E foi aí que aconteceu, em 2016, se não me engano, conseguimos subir, porque isto a formação tem um bocadinho
como é que eu ia te explicar? Agora está-me a faltar a palavra. De alturas. Portanto, nós temos, por exemplo, um escalão de momentos, mas é por exemplo, nós houve um ano que tivemos muita dificuldade em arranjar meninos de 2003. O ano passado, ou por exemplo, já não tivemos essa dificuldade, arranjamos muitos. Estou a dizer 2003, mas pode ser outro qualquer. Portanto, cada momento que nós fomos passando, nós fomos tentando melhorar as equipas que nós víamos que tínhamos possibilidades de subir à primeira divisão. E foi o que aconteceu quando conseguimos juntar uma equipa boa em iniciados e levamos-la até ao primeiro ano de júnior. E nesse ano, que hoje, por exemplo, o João Ricardo ainda é jogador dos séniores e acho que vai estar por muitos anos, se Deus quiser. Ele fazia parte dessa equipa. Em que no primeiro ano de júnior, de júniores, eles conseguiram levar o Infesta à primeira divisão. E tudo começou por aí. Portanto, em 2016 conseguimos, penso que foi 2016, conseguimos subir os júniores à primeira divisão, ainda se mantém. Em 2017, penso que não conseguimos subir equipa nenhuma. Antes de eu entrar, agora sinceramente, passou-me aqui um bocado o tempo, porque tu começaste a falar em 2014 e em 2000, nesse ano 2014, 2015, eu acumulei e pronto, já estava a passar à frente de tudo. Eu acumulei a coordenação com um treinador de sub-13. Na altura, sub-13 eram os meus atletas de sub-11 e nós conseguimos manter, porque o Jorginho tinha subido essa equipa à primeira divisão de iniciado, de infantis. Portanto, estávamos a começar aí um ciclo, um ciclo diferente, com gerações diferentes de atletas. E conseguimos manter essa equipa na primeira divisão de sub-13. No ano seguinte conseguimos subir os iniciados à primeira divisão. Também e depois no ano a seguir, se não me engano, é que conseguimos então subir o sub-19 à primeira divisão, mas infelizmente nesse ano mantivemos o sub-15 e subimos o sub-19, mas desceram os sub-13. E, portanto, a partir daí foi outra luta, porque nós, o sub-13, não sendo, na minha opinião, o mais importante, ou o escalão mais importante para estar na primeira divisão, se tiver é melhor, naturalmente. E houve aí uma altura em que nós tínhamos a equipa de júniores na primeira divisão, tínhamos a equipa de iniciados na primeira divisão e conseguimos manter os júniores até hoje, os iniciados, infelizmente, depois desceram. Desceram a época passada. E tínhamos aqui um escalão que todos os anos tentávamos e não conseguíamos. E é engraçado que no ano em que nós, se calhar em termos de qualidade de jogadores, não acreditávamos tanto, mas conseguimos juntar um diretor, uns treinadores, atletas com querer. A qualidade se calhar não era muito grande, mas tinha um querer muito bom. E muito forte, conseguimos subir a equipa de juvenis à primeira divisão. O que há 2 anos atrás, ou há 2 épocas atrás, estávamos, no fundo, bem encaminhados, que tínhamos os júniores, os juvenis e os iniciados na primeira divisão, só tínhamos os infantis, coisa que a mim particularmente não me preocupa muito, embora volto a dizer que é importante, mas não é o mais importante, porque é uma faixa etária que é importante, mas não é o mais importante, digamos. E vamos dizer que acabámos uma época que tudo correu mais ou menos bem, só que a época não foi preparada da melhor maneira para a época seguinte. Naturalmente por mim, que eu é que sou responsável para o bem e para o mal. Acreditei que as pessoas que estavam à frente das equipas, as pessoas, quando digo pessoas, a estrutura toda, naturalmente que eu era o responsável, não correu bem e no final da época passada descemos, os iniciados e os juvenis desceram à segunda divisão outra vez. Portanto, mantivemos esta época só os júniores. E depois de tudo isto, e depois de ter passado estas situações todas, eu
achei que o meu trabalho de crescimento da formação estava feito. Realmente nós crescemos muito, mas depois desta época ter corrido mal, achei que deveríamos alterar um bocado a estrutura da formação para melhorar. Naturalmente não era para estagnar, era para melhorar. E assim o fiz. Há um ano atrás alteramos um bocado, não foi muito, mas alteramos algumas situações em que foi vantajoso porque é completamente impossível uma pessoa ser coordenador, ser membro da comissão administrativa, tratar de treinadores, tratar de diretores, tratar de massagistas, tratar de tudo e mais alguma coisa da formação. E eu, com um ano de atraso, infelizmente, cheguei a essa conclusão, até porque nós antes, se calhar, também não tínhamos hipótese de o fazer. E pronto, e faz agora um ano, mais ou menos, eu decidi alterar e quando transmiti à Comissão Administrativa aquilo que precisava para não acontecer outra época menos boa como aconteceu. Eu digo sempre menos boa porque as épocas nunca são más em termos porque a formação existe, os jogadores estão lá, portanto é sempre um ano de aprendizagem, para o bem ou para o mal, é sempre a aprender. Mas realmente em termos desportivos, digamos, não foi a melhor época e por isso eu achei que devia alterar e pronto, e assim fizemos. Tu estás referente ao alterar, o Infesta entrou aí no processo de definição como entidade de formulação. Exato, nós estamos a ouvir um bocadinho assim aos soluços, às vezes. É natural, pode ser. Pronto. E eu há um ano atrás, há cerca de 2 anos ou 3 anos, nós já sabemos todos que o processo de certificação tinha que avançar, não é? E o Infesta, há um ano atrás, resolvemos, nós na Comissão Administrativa, que íamos levar a cabo durante esta época a certificação do clube. E eu, na época transata, o Nuno Monteiro era o meu treinador do Sub-19 e ele na altura quis fazer uma paragem na vida desportiva dele em termos de treinador e foi para casa. Foi para casa e pronto, e a vida continua, a festa não para-se, não é? E eu em conversa, depois de repensar sobre tudo e mais alguma coisa, sobre as alterações que deveríamos fazer para sermos melhores, uma das coisas que me passou pela cabeça e que se conseguiu foi convidar alguém para me ajudar na coordenação. E quando digo ajudar na coordenação como eu disse há bocadinho, que tentar arranjar jogadores, arranjar treinadores, estagiários, temos protocolos com as universidades que as temos para arranjar os estagiários, por exemplo, massagistas, transportes, tudo e mais alguma coisa. Aquela época, como correu bem nos bem, eu tinha que arranjar alguém para me ajudar nesse sentido, e foi quando convidei o Nuno, que ele queria fazer um sabático em termos de treinador, e eu convidei-o, ou perguntei-lhe se me queria ajudar para ser o coordenador técnico, portanto, para estar mais ligado à parte técnica, e eu ficava responsável na coordenador geral da formação, mas dividia, digamos, os afazeres com ele. E ele, na altura, aceitou. Depois, aproveitando esta situação e que a parte da certificação tem muito a ver, ou a parte técnica, a parte de campo é muitíssimo importante, como o Nuno estava ele ligado nessa posição, nós convidámos-lo então, já não fui só eu, já fui eu e o Jorge Amaro e o resto da comissão, convidámos-lo para ser então o meu coordenador técnico e ficar também adjacente aos trabalhos dele, a coordenação técnica a encaixar tudo o que ele faz na certificação do clube em termos técnicos. Depois, em termos de recursos humanos, essas coisas todas, naturalmente, que somos nós que fazemos na comissão e tratamos disso. E pronto. E foi a grande alteração que se fez e que, graças a Deus, correu bem. Correu bem porque
porque conseguimos subir as 3 equipas à primeira divisão. Portanto, neste momento, o Infesta, na próxima época, vai entrar com infantis, iniciados, juvenis e júniores na primeira divisão. E o projeto, como tu estavas a apontar há bocado, naturalmente, que é mais. Não é parar por aqui, é tentar levar alguma equipa, naturalmente, ao Nacional, como o Infesta já teve. Claro que, neste momento, estamos a trabalhar numa equipa de júniores que possa ter essa possibilidade. As outras, se calhar ainda não é o ano, mas lá chegará. Mas naturalmente que não... isto é o que nós pensamos, mas tudo pode acontecer e se as pessoas acreditarem em nós, de certeza absoluta que nós, mais ano menos ano, vamos ter alguma equipa nos nacionais. Claro que há aqui muitos problemas pelo meio e naturalmente vamos falar deles, Sim. de campos, isto e aquilo, mas é esse o nosso propósito. Oh, Luís, vou ter aqui uma experiência. Eu, enquanto vou tirar o som, as pessoas estão a dizer que tudo bem. Espera aí só um bocadinho. Enquanto eu te fizer a pergunta, vou tirar o som. Ok. Pronto, então é assim. Obviamente que este processo de certificação do Infesta como entidade formadora é muito importante. Este ano, por exemplo, os Sub-17 vão ter um novo campeonato nacional, ou não, ainda não se sabe como é que a Federação vai resolver esse assunto. Achas que tu falaste nos Sub-19, mas achas que os Sub-17 também poderão estar preparados para subir à segunda Divisão Nacional? Não? Como eu estava a dizer há bocadinho, estás-me a ouvir, não estás? Sim. Ok. Como eu estava a dizer há bocado, a nossa equipa de Sub-19 desta época que está a findar agora, ou que vai findar daqui a um mês e pico, era constituída, não vou dizer 50-50, mas se calhar, e mesmo assim, 40% de miúdos ou de atletas que para o ano são séniores e os outros 60% de atletas que são ainda este ano, para o próximo ano, Sub-19. Portanto, a experiência deles como atletas de primeira divisão já é maior que os outros, não é? Que não jogaram ainda júniores de primeira divisão. Mais uma quantidade de jogadores que nós temos no Sub-18 que vão integrar a equipa Sub-19 e mais, pelo menos para já, quatro contratações que fizemos para lugares específicos em que o treinador acha que devemos contratar. É a equipa que nos parece ter mais possibilidades para isso. Mas, naturalmente, que as outras equipas podem nos surpreender, até porque acho que neste momento já tivemos bastantes bons treinadores no Infesta, pelo menos nos últimos 6 anos. Alguns saíram porque o Infesta não paga muito, paga certinho, mas não paga muito. Outros saíram, ou 3 ou 4 saíram porque foram uns para a China, outros para os Emirados Árabes trabalhar. Portanto, já temos muitos treinadores que estiveram no Infesta que foram para esses lados, outros saíram porque também eu pedi-lhes para sair, outros porque quiseram, isso faz parte. Temos inclusive um treinador de guarda-redes da seleção feminina, o Miguel Bastos, que foi nosso treinador de guarda-redes durante 2 épocas, e que neste momento é treinador da seleção nacional, portanto é funcionário da Federação Portuguesa de Futebol, o que para nós também nos honra muito, e sempre que falo com ele agradece-me a mim e ao Jorginho, que depois ficou com ele no chat. Eu é que o fui buscar, estava ele nos Açores, e uma vez a falar com ele até foi o Sérgio Nora que me deu o contacto dele, convenceu a ir para o Infesta, e hoje ele é o que é. Não é por causa do Infesta de certeza absoluta, mas foi um dos nossos e é um daqueles que não nos esquece. E agora em termos de treinadores, neste momento eu acho que nós estamos bem servidos. Conseguimos juntar aqui um naipe de treinadores, não sendo melhores ou piores que os outros, não é se está em causa. Estão enquadrados naquilo que nós queremos e portanto tudo pode acontecer. Acho que este ano ainda consegui mais uma proeza, porque eu já andava há 3 ou 4 anos a tentar contratar um treinador para nós, que faz parte do Infesta há muitos anos e que não conseguia, e que este ano
consegui, que é o Mário Campo Grande, que vai ser o treinador do Sub-18, fica já anunciado. Valeu a pena a entrevista da última vez. Valeu, já estava mais ou menos falado, mas é uma pessoa de quem eu tenho muita estima, porque acho que é um infestista também dos quatro costados, é daqueles atletas que nós gostamos de ver, assim como o Miguel, o guarda-redes, o André, que o André nem se fala, o André acho que é aquilo que eu gostaria que toda a gente no Infesta o visse a jogar e percebesse o que é ser infestista, porque acho que é o expoente máximo neste momento daquilo que é ser infestista, como atleta, naturalmente. Claro. O Lúcio e vários outros, mas principalmente estes acho que são aquilo que me, em termos de equipa sénior, que joga com aquilo que eu gosto, que os atletas toda a informação percebessem. O carteiro, embora o carteiro pronto, o carteiro é fantástico, naturalmente, mas não tenha o historial de infesta como tem o André, não podemos comparar isso, não é? Mas, naturalmente, ele é fantástico também, e é o antifestista dos quatro costados. E, portanto, é como te digo, acho que nós, a pensar assim, na teoria, acho que os júniores poderão ser os que têm mais hipóteses. Os outros, não está nas nossas previsões, mas tudo pode acontecer, porque nós acreditamos no trabalho dos atletas, principalmente, porque eles é que são os principais obreiros de tudo. Não adianta nada, nós trabalhamos muito se eles não correrem dentro do campo e não marcarem golos, põem festa. E vamos ver o que é que vai dar. Vamos ver o que é que vai dar. Sei que estas gerações ou estes ciclos, este ciclo que o Infesta tem é um ciclo bastante bom em termos de atletas, e que aquilo que eu pedia a todos é que acreditassem em nós e que continuassem connosco até ao fim, porque há atletas no Infesta com 5, 6, 10 anos, e se algum deles sair agora do Infesta, acho que vai, principalmente os mais velhos, vão desperdiçar, se calhar, algo que o Infesta lhes tem para dar, e é esse o meu intuito, o intuito do Infesta, e gostaria que eles continuassem connosco até ao fim da formação, porque nós fizemos este trabalho todo por eles. Não é por mim, nem é por ninguém, é por eles e pelo Infesta, naturalmente. E quem acreditar em nós, eu acredito que fica até ao fim. Quem não acreditar, espero que sejam super felizes, mas que acho que não vão ser tão felizes como se estivessem no Infesta. Muito bem. Luís, vou tirar então o micro só para tratar daquilo. O Infesta, este ano, portanto, houve aí a transferência do nosso Bruno Fernandes do Sporting para o Manchester United. O Infesta, falou-se muito que o Infesta ia receber algum dinheiro como direitos de formação e tal. Obviamente que isso não acontece, porque acho que só a partir dos 12 anos ou dos 13 é que isso acontece, e o Bruno Fernandes jogou no Infesta antes disso. Até que ponto é que achas que é importante também contratar jogadores até essa faixa etária, ou para um dia mais tarde o Infesta também ter benefícios em direitos de formação, até essa faixa etária, não, depois dessa faixa etária, até para depois o Infesta no futuro ter direito a alguns benefícios dos direitos de formação? Isso infelizmente é um problema que vai subsistir sempre. Porque neste momento todos os clubes têm que ser ressarcidos de um valor pela formação entre os 13 e os 23 anos, se não me engano. Sim. Entre o ano em que faz 13 e o ano em que faz 23. Nós, por acaso, e falando agora assim em dois rapidamente, como tu estás a falar do Bruno Fernandes, ele saiu do Infesta com 12 anos, se não me engano. Portanto, acho que até foi menos. Ou 11 anos, portanto, se ele tivesse saído aos 10 e aquilo fosse aos 11, o problema era igual. Ou se tivesse saído aos 9 e começasse aos 10, ia ser igual. Portanto, isso é um problema que vai subsistir sempre. E nós aquilo que temos que fazer é tentar fazer com que as pessoas acreditem em nós desde pequeninos. Nós temos muitos miúdos com 6, 7, 8, 9, 10 anos. E esses, primeiro temos que tentar acreditar para eles ficarem sempre no Infesta e não só até aos 13 anos, porque não é esse o meu intuito. Se eles acreditarem, ótimo, porque nós pelo menos no Infesta, ou eu pelo menos, quando vamos contratar alguém,
Não vamos contratar a pensar, opá, tens que vir este ano, porque se vieres este ano e se fores embora para o ano, nós aí vamos ter direito a alguma compensação. Isso nunca nos passa pela cabeça, não é? Só quando as coisas acontecem é que, é que nos lembramos disso, não é? Mas o que é certo é que isso é uma lei como as outras, em que nós temos que tentá-los ter cá para ganharmos algum tipo de valor relativamente a essas compensações, temos que os ter cá entre os 13 e os 23. Como se fosse entre os 10 e os 20, seria entre os 10 e os 20. Isso é uma lei. Eu é que não. Eu se calhar não fiz bem a pergunta. Se achas que, por exemplo, e foi eu que não fiz bem a pergunta. Se achas que isto seria também importante, esses direitos de formação, até aos 13 anos. Ou seja, porque o jogador é formado, o Bruno Fernandes, o primeiro clube da formação dele foi o Infesta, e salvo erro entre os 8 e os 10 anos, salvo erro. Portanto, o Infesta formou também o Bruno Fernandes durante 2 anos. Achas que isso também deveria de ser alterado, na tua opinião? Se for, em termos monetários, naturalmente que podia alterar, mas eu não vejo o futebol pela parte do dinheiro na formação. Eu vejo o futebol pela parte de formar atletas, de fazer com que eles gostem de estar connosco e não de estar connosco até aos 10 anos e depois, porque vamos ter direito a dinheiro. Não é isso que me cabe, nem sequer penso nisso. E, portanto, se me perguntas em termos desportivos, em termos monetários, se isso era importante, claro que sim. Quantos jogadores nós já não tivemos até aos 10 anos, que depois aos 11 ou aos 12 vão embora, e nós não vimos nada porque não tivemos direito. Mas isso, infelizmente, é o futebol que temos. Isto até aos 10 anos, aos 12, aos 15, aos 18, há clubes hoje em dia da nossa área que não são clubes, como o Infesta é, não é? São empresas. Vêm os jogadores como o Cifrão e não vêm os jogadores como um atleta para pertencer àquele clube até aos séniores, por exemplo. E quando isso começa a acontecer logo aos 8, 9 anos, não concordo, mas não adianta estar muito a falar nisso, porque hoje em dia consegue-se dar a volta à cabeça de um miúdo ou de um pai, porque se leva a uma sala toda bonita e toda engraçada e eles dão a volta facilmente porque as pessoas pensam mais, muitas pessoas pensam mais no poderio económico ou isto ou aquilo do que estar a formar. Portanto, eu queria introduzir aqui o papel dos pais. Hoje em dia os pais procuram nos seus filhos o futuro Cristiano Ronaldo e o Messi, não é? Até que ponto é que ou como é que tu avalias a atenção e a pressão que os pais dos jovens jogadores, e tu como és coordenador e já treinaste equipas de futebol de formação, como é que tu avalias a atenção e a pressão que os pais dos jovens jogadores exercem sobre a carreira dos seus próprios filhos? É assim, isto normalmente fala-se na generalidade, mas na generalidade é uma situação e as coisas que me acontecem é um bocado diferente. Eu ainda hoje estive no Infesta desde as 9 da manhã até às 7:30 da tarde. Assinámos para aí com 30 ou 40 miúdos e eu faço questão de estar presente porque acho que cada miúdo que vai assinar pelo Infesta desde os 9 anos, que aconteceu hoje, até aos 19, ou até aos 18, neste caso, aos sub-19, têm direito a um agradecimento. E o agradecimento que eu lhes posso dar neste momento a todos é, no momento em que eles assinam, dizer-lhes no final, e disse-o a todos, obrigado por confiarem em nós por mais uma época. Isto é aquilo que eu tento transmitir aos pais. Os pais têm que confiar os atletas aos clubes, neste caso ao Infesta. Se o pai escolheu que o jogador vem para o Infesta, e se ele é sub-10 ou sub-19 ou seja o que for, tem que confiar no Infesta para isso. E se assinaram hoje para a época de 2021, não é? É porque assim o quiseram, é porque acharam que o Infesta merecia, é porque têm respeito pelo Infesta e é porque acham que o filho vai melhorar. Depois, durante a época, as coisas mudam ligeiramente. Porquê? Porque
Porque quando começa a parte da competição e há as chamadas convocatórias à quinta-feira e à sexta, as coisas a partir daí muda a cabeça de quem está de fora, e neste caso dos pais. Porquê? Porque as pessoas não conseguem entender, ou muitas pessoas não conseguem entender, atenção, não são todas, que em qualquer clube, como o Infesta, que não entram empresários, que não mandam empresários, ninguém manda em nós, somos nós que determinamos aquilo que queremos. Qualquer atleta que entre no Infesta entra para ser formado. E para ser formado futebolisticamente, mas acima de tudo para ser formado como pessoa. Não é? E quando os pais assinam para o jogador ou para o atleta ser jogador do Infesta, assinam principalmente para eles treinarem. Ok? Só isso, só os treinos durante a semana dá umas horas valentes a cada um deles para não estarem a fazer outras coisas que, se não fosse o futebol, eles poderiam estar a fazer. Não quer dizer que fossem fazer coisas más, mas foi aquilo que eles escolheram, é o futebol que eles escolheram, é o futebol que eles têm. À sexta-feira ou à quinta-feira, as pessoas têm que entender que os pais, e mesmo os atletas, muitos, não é? Naturalmente, têm que entender que o treinador tem que convocar 18 e tem 22 ou 23 e vai convocar 18. E ponto final, não há volta a dar-lhe, o futebol é assim. E os pais que... Eu costumo dizer aos meus diretores que os pais que não entenderem isto, vão embora. Não vale a pena entrarmos mais nesta discussão. Agora, se eles querem que seja Cristiano Ronaldo, se querem que seja Messi, muitos se calhar sim, não sei porquê, porque o futebol está na moda, porque o Cristiano Ronaldo e o Messi estão na moda. Antigamente era o Figo, que há uns anos atrás, no meu tempo, ou antes, era o Futre, e por aí fora era ver tantos jogadores que passaram agora hoje, naturalmente, temos dois que são um expoente máximo e que as pessoas veem ali qualquer coisa, mas isso acontece uma vez em cada 10 milhões ou qualquer coisa do género. Agora, nada disto tem a ver com a importância dos pais, que eu acho que os pais têm na formação dos miúdos e na ajuda dos clubes. Porque os pais são preponderantes para nos ajudar. Agora, e eu aí sou muito radical, não dou asa que, entre aspas, queiram ou entendam uma coisa no início da época e passado um mês ou dois, só porque o filho não é convocado o primeiro jogo ou o segundo jogo, ou só entrou aos 80 minutos, ou só isto ou aquilo, as coisas já são todas diferentes. E eu aí sou muito radical e digo logo às pessoas e aos pais que ou esperam e tenham paciência, e o miúdo continua a trabalhar, porque a altura dele há de chegar, basta ele trabalhar e basta o treinador estar atento para isso. Uns entendem, outros não entendem. Eu ainda hoje tive um miúdo que veio assinar e a mãe falou-me nessa situação. Eu expliquei-lhe aquilo que penso relativamente ao que se passou a época passada. E a senhora entendeu perfeitamente a nossa posição e aceitou, e o miúdo assinou todo contente e está pronto para nos ajudar, e se calhar para jogar pouco, mas acima de tudo ele joga no Infesta, porque disse que se não jogar no Infesta não joga em lado nenhum, porque nós realmente somos um clube diferente e que é este espírito que eu tento transmitir a todos, que foi o espírito que o Ser Álvaro me transmitiu há 40 anos atrás, e que o Ser Álvaro e os outros todos que eu tive, naturalmente, que ainda não falei deles, senão vamos estar aqui 2 horas, mas passei por muita gente muito boa na formação que me deu que me deram estes ensinamentos, que é aquilo que eu acho que é o Infesta, e sempre foi. E por isso é que o Infesta teve um presidente 40 anos, um treinador outros 40, os jogadores, como ontem viste o Carlitos e o Geriante, jogaram no Infesta 20 anos, e por aí fora. Portanto, só assim é que nós conseguimos ser diferentes e ser bons na mesma como os outros, sem andar com outras subterfúgios, que é normalmente aquilo que se faz.
Muito bem, Luís. Outra pergunta que eu te quero fazer, e antes de entrarmos, porque eu toquei há pouco nos nacionais, e isso tem uma razão de ser, não é? Porque temos que falar aí nas instalações do Infesta neste momento. Eu, antes de fazer essa pergunta, eu queria te fazer outra. É frequente dizer-se que o importante da formação não são os títulos, mas a capacidade de formar potenciais jogadores para a equipa principal. O Infesta também é um clube muito neste sentido, ou seja, é um clube que procura na sua formação jogadores para a equipa principal. Sinceramente, e se queres a minha... e se queres a minha opinião muito forte há muitos anos sobre isso, é assim, vou usar o meu exemplo. Deixa-me só tirar isto, que apareceu aqui qualquer coisa no telemóvel, já tirei. Só para vos dar, e vou falar de mim, porque passou-se comigo e foi o que eu senti na altura. Eu estive no Infesta desde 1980 até 88 e passei por muitas fases. Passei pela fase em que era o gordito giro e tal, e que era engraçado, mas que até defendia algumas coisitas e tal, que era quando era iniciado. No primeiro ano de juvenis, eu tenho uma história que muita gente conhece, mas naturalmente posso revelar aqui que não tem problema absolutamente nenhum. Eu estava num treino em 1984, tinha eu ainda 14 anos, ia fazer 15. Estava num treino chamados treinos específicos de guarda-redes, que não havia, não era, na altura. Sim. O treino específico era os meus colegas matarem-me na baliza, era chutões até eu não aguentar mais, e eu gostava. E nessa altura veio o Sr. Álvaro chamar-me a dizer que eu tinha sido pai. Portanto, essa é a minha grande história dentro do Infesta, porque eu tenho 50 anos, tenho um filho com 35 anos, e ele nasceu, estava eu a treinar no Infesta. Portanto, acho que só por essa história já me ligou em festa para sempre, para toda a vida, não é? Claro. Depois disso, naturalmente, eu com 15 anos, 15 ainda não tinha 15, tinha 14 ainda. O meu pai, naturalmente, não me deixou deixar. Eu queria ir logo trabalhar, mas ele não me deixou, ainda estudei até fazer o 9º ano. E continuei a jogar no Infesta porque eu gostava e porque os meus pais me ajudavam nesse sentido, e os meus irmãos, e pronto, a família toda. E eu fiz 2 anos com o Semata nas reservas do Infesta, que na altura chamávamos nós a reservas, que era aquela taça que ontem falaram, Sim, da Associação de Futebol Porto. Eu com 15 e 16 anos ia quase todas as quartas-feiras jogar pelas reservas do Infesta, porque os guarda-redes trabalhavam e eu não trabalhava. Penso que à quarta-feira, se não tinha aulas, eu fazia de conta que não tinha, para ir jogar pelo Infesta. E foi esse o meu percurso, com muito gosto, adorava, não é? Naturalmente, conhecer aquelas histórias todas de Semata, muita coisa que se conta. Eu ouvia, era o Carlitos a ir buscar jogadores ao café, como ele ainda ontem contou, para irmos jogar, passámos 11. Era eu, não esqueço mais, uma história em que eu era juvenil, não podia jogar por séniores, não é? Só que eu já era encorpado e era grande para a altura, não é? Para 15 anos era grande, não tinha a barriga que tenho hoje, mas o meu corpo já era mais ou menos igual. E o seu Mata, ia-me sempre buscar para eu jogar. E eu lá ia e jogava sempre com o nome do outro. Sempre. Jogos eu tinha que... E era engraçado que normalmente o nome que me dava era o nome do Albertino. E toda a gente sabe que o Albertino, o nosso grande central, era negro, era não é? E o ser Mata escrevia-me o nome do Albertino na mão, e quando o árbitro ia passar, eu dizia o nome e eu era assim, ó, Ser Mata, mas ele é negro. Então o árbitro não me vai conhecer. Não te preocupes com isso, que isso não interessa para nada. E eu lá ia todo com 15 anos, todo envergonhado, e o árbitro pedia o nome, eu, Albertino, não sei das quantas, já não me recordo, porque ele só tinha 2 nomes também, era Albertino qualquer coisa, já não me lembro o outro nome. E eu lá ia jogar. Claro que ao fim de 3 ou 4 jogos, isso já para mim já era fácil, porque eu já sabia que estava tudo mais ou menos controlado, porque aqueles jogos era entre aspas, era a brincar. Pronto, isto só para situar. Fiz 2 anos de juvenis fabulásticos na altura, foram mesmo muito bons. Fomos 2 vezes à fase final para ir ao Nacional, mas não conseguimos. Como o senhor era o ser Augusto Dourado, o nosso treinador.
ao qual eu mando já um grande abraço, porque ele infelizmente não está na melhor saúde dele, mas esperemos que recupere e ainda em dezembro estivemos todos com ele a dar-lhe força para isso. E quando chega a Júniors, eu era o capitão sempre do Infesta, sempre fui, penso dos juvenis, dos iniciados não era. Chego a Júniors, faço o primeiro ano de Júniors, com o Seu Lemos, o meu treinador. Foi um ano também fantástico, com uma equipa com muita qualidade. O Seu Lemos era aquele que ia treinar vestidinho com aqueles fatinhos todos bonitos, e ele treinava-nos no meio do campo, e aquilo era treinos mesmo à jogo de futebol, e depois no final do treino ia com aqueles sapatos de vela, mandar-nos treinar-me, e quando ele me treinava eu não fazia nada, porque ele metia a bola sempre no set e eu nem mexia na baliza, portanto não havia hipótese nenhuma. Mas o que é certo é que fiz uma época muito boa em Júniors no primeiro ano, e no segundo ano puseram um treinador nos Júniors que me encostou para o lado. E por isso eu disse há bocado que a última época de Júnior foi. Só fiz quase meia época, porque ao fim de meia época achei que não estava ali a fazer nada, depois de fazer tantos anos no Infesta, e alguém chegou lá e não quis saber da história, daquilo que eu passei no Infesta, daquilo que eu representava para o Infesta. As pessoas também, naturalmente, não era hábito na altura fazerem isso, e ele encostou-me e eu desisti. E desde que vim para o Infesta, para responder à tua pergunta, vê lá aquilo que eu já falei, para responder à tua pergunta, e uma das coisas que eu fiz questão que acontecesse desde que vim para a coordenação da formação é que é obrigatório ficar jogadores da formação do Infesta todos os anos. Com o Jorginho foi sempre conseguido, graças a Deus, porque o Jorginho também era um homem da formação, começou na formação e começou comigo, eu com ele fizemos uma parelha bastante boa na conjugação da formação e dos séniores. Foi fantástico que ele nos 4 anos que lá teve ficaram à volta de 10, 12 jogadores nos séniores. Este ano também vão ficar, com certeza absoluta, vão ficar 2 ou 3, conforme está planeado. E, portanto, essa é uma das minhas razões de eu gostar e querer ser coordenador da formação, porque não quero, naturalmente que há sempre injustiças, isso vamos ter sempre injustiças, não há volta a dar-lhe, mas eu quero que o Infesta seja, a formação do Infesta seja uma formação para fazer jogadores para os séniores, sem dúvida alguma e sem qualquer tipo de questão, porque é importantíssimo, porque senão não vale a pena estar a trabalhar na formação sem esse intuito. Portanto, isso para mim é questão de honra. Para mim é questão de honra. Muito bem, eu tenho aqui o Sr. Álvaro Guimarães, ele relembrar-te o nome dele, ele sabe os nomes de todos os jogadores, quase todos. E, Luís, entrando aí na parte portanto, que eu te queria perguntar há pouco dos nacionais, não é? O Infesta subdivisão, seja juvenis, iniciados, infantis, júniores, o que for, tem que jogar num campo com algumas... com medidas mínimas, que atualmente, infelizmente, nem o Moreira Marques não tem. Como é que tu estás a pensar resolver esse problema? Eu sei que para já resolveste um, tu e todos os elementos da Comissão Administrativa, que foi a reestruturação do Estádio Moreira Marques. Se quiseres, até nesta pergunta que eu te estou a fazer, podes dizer o que vai ser feito no Estádio Moreira Marques e depois como é que estás a pensar no futuro, se alguma das equipas subir ao Nacional, resolver o outro problema, que é ter a formação a jogar num campo com condições para o poder fazer. Isto para começar mais ou menos naquilo que se passou desde finais de 2019, aquilo que foi prometido ao Infesta foi que iria ser feito um campo ali abaixo do Museu Abel Salazar, da Casa Abel Salazar, com as medidas próprias para tudo, não é? Portanto, para a formação, para os séniores, com as medidas para qualquer tipo de escalão e qualquer tipo de associação ou federação. Naturalmente que nós ficamos à espera disso. Depois, em termos burocráticos, a Câmara não conseguiu dar a volta a isso, porque lá na zona contígua àquele espaço todo existem lá
uns sobreiros que não se pode chegar lá e arrancar, se tem que dar uma volta muito grande, e parece que para já, parece que não ter sido o Ministério do Ambiente não autorizou que isso acontecesse para já, e então, entretanto, em março, ou a partir de finais de fevereiro, princípios de março, aconteceu esta situação do Covid, e nós ficamos um bocadinho, vamos dizer, como se fala aqui no Porto, à rasca, porque não sabíamos o que é que ia acontecer. Sabíamos que a roteia até 30 de junho era nossa, ou podíamos fazer a utilização dela, mas a partir daí não. E, portanto, ficamos quando somos informados de que não será possível fazer até o início da próxima época esse tal campo, que é municipal, mas que sendo municipal iria ser só para uso em festa, até o Infesta ter o novo campo, que em princípio será na Quinta de Santo António. O novo campo construído. Pronto, entramos todos aqui num imbróglio que não conseguíamos desbravar, não conseguimos, ficamos todos à rasca, ou quando digo à rasca é no sentido de estarmos a crescer como formação e de repente estamos sem campo. E depois foi o último mês, sinceramente, foi um mês que por um lado, é mau porque eu estive em casa, estivemos todos em casa, eu pessoalmente em layoff, mas que, pronto, tivemos algum tempo para fazer bastantes reuniões e bastantes visitas com a Câmara, até que conseguimos chegar à posição em que o comunicado do Infesta há 2 ou 3 dias disse que foi, portanto, vão ser feitas obras de restauração no Moreira Marques, relevado e balneários, mas temos o problema dos séniores, ou o problema, supostamente, se conseguimos subir alguma equipa ao nacional, não pode ser lá feito o jogo. Nesse sentido, se por acaso nós ainda conseguirmos estar, conforme também foi publicitado no comunicado, se conseguirmos ainda estar mais, pelo menos um ano na roteia, estaremos com a vida mais ou menos facilitada para o ano e ganhamos um ano, porque, segundo a Câmara, a situação do campo lá debaixo abaixo da quinta da Casa Abel Salazar, naturalmente que estão à espera que as coisas possam progredir para fazer lá o campo, e aí, então, ficamos outra vez com a mesma expectativa que tínhamos em novembro do ano passado, que era ficar com aquele campo para nós, para usarmos até ter o estádio pronto, que tal estádio que já está prometido. Acho que quando eu vim para aqui em 1980 já era uma promessa, portanto ainda continua a ser, e esperemos que consigamos nós resolver esse problema juntamente com a Câmara, naturalmente. Neste momento, aquilo que nós temos para oferecer, e foi um trabalho muito árduo, muitas noites mal dormidas, muitas chatices, nós da Comissão quase que a entrar em paranoia todos porque não conseguimos resolver, mas conseguimos, e isso é que é o mais importante, e temos a palavra da doutora Luísa Salgueiro, em quem nós acreditamos bastante, e que espero que vai cumprir de certeza com a palavra dela e com aquilo que nos foi prometido. Vamos ter o campo Moreira Marques com relva artificial, com relva sintética, os balneários, o 1 e o 2 e o 6 reparados, mais alguns balneários cá fora para a formação. Se ficarmos com os 2 campos, será ótimo, porque até, entre aspas não, ficamos com melhores condições. E ganhamos um ano para preparar aquilo que nos foi prometido. Se ficarmos só com a roteia, naturalmente temos que... Desculpem, se ficarmos só com o Estado de Moreira Marques e a roteia não for possível, vamos ter de ajustar as coisas o melhor possível para que no próximo ano esperemos que as coisas sejam resolvidas. Agora, aquilo que eu digo é que nós não desistimos, nós fazemos tudo para que nada nos falhe, principalmente à formação e aos séniores neste caso, porque no caso de nós não termos, ou se deste ano só termos o estádio, naturalmente que os nossos séniores vão ter de jogar fora, o que será logo um ponto menos para eles, não é? Mas acreditamos que isso possa não acontecer e que nos ajudem mais um ano nesse sentido, e que para o ano as coisas estejam mais definidas, porque, em termos do resto daquilo que se falou até agora.
Então, deixa-me ver se eu percebi e se aquilo toda a gente percebeu, porque isto é uma das dúvidas que muita gente tem. Eu ainda hoje a falar com o Jorge Amaro, disse-lhe a ele que uma das dúvidas é que o comunicado do Infesta falou realmente da reestruturação do Moreira Marques. É claro que muitas das pessoas não clicam lá na notícia para abrir e não leem o que lá está, porque está lá explícito aquilo que é, mas também para ficar ciente aqui que a remodelação vai ser feita, mas os séniores não podem lá jogar. Só a formação é que pode lá jogar e desde que não joguem em campeonatos nacionais, o que não é o caso, porque todas as equipas neste momento estão a nível distrital. Portanto, o Infesta vai então fazer uma remodelação, vai colocar lá um relvado sintético, vai fazer alguma recuperação a nível de balneários dos que já existem na bancada principal, que é a mesma juntamente com o pavilhão, e vai ser também colocado uns balneários do lado de fora, portanto aí tu já não disseste aonde, mas serão também colocados mais balneários para a formação, é isso? Pronto, exatamente como tu disseste, acrescentando agora, atrás da baliza da entrada, está previsto colocar ali uns balneários para nos ajudar na formação, para o futuro, naturalmente, mas também na previsão, ou desde que tínhamos só aquele campo para treinar e para jogar. Naturalmente que se tivermos essa obra está prometida a ser feita, atenção, não tem nada a ver com ficarmos com a roteia ou ficar sem a roteia, portanto essa obra está prometida a ser feita. Vamos aproveitar a roteia para conseguir estar melhor estruturalmente em termos de espaços para treino e para jogo. Aproveitando a roteia, naturalmente que vamos ter mais espaço para treinar, e principalmente os cenas podem continuar a jogar em casa por mais uma época, e no fundo aquilo que nós esperamos ou que pensamos é que ganhamos mais um ano para, juntamente com a Câmara, os outros empreendimentos avançarem, para que nós daqui a um ano, em vez de estar a passar outra vez por isto, porque não é fácil, já esteja o outro campo pronto lá em baixo, e aí naturalmente que nós, o outro campo estando pronto lá em baixo no Abel Salazar, passaremos na mesma até 2 campos, porque o Moreira Marques será nosso até ser entregue um possível estádio novo, não é? Exatamente. Luís, eu esqueci-me de perguntar uma coisa há pouco e relativamente à formação. O Nelson Meireles até colocou aqui o comentário, sub-23, mas eu, para além dos sub-23, queria-te fazer outra pergunta. Futebol feminino, achas que será viável lá em Festa quando tiver melhores condições? E os sub-23, claro. Claro. Olha, Filipe, isto já para termos o que temos já é uma trabalheira que ninguém imagina, não é? Quem imagina são as pessoas que eu vou falar em último lugar, porque essas para mim são as mais importantes, e não deixarei de falar nelas. Eu vou-te ser o mais sincero possível, e não sei se já tinha privado contigo isto ou não. Eu há 3 anos atrás, ou há 2, já não me recordo, eu tive uma equipa de futebol feminina para vir para a Infesta. Tinha o treinador, tinha a equipa, houve uma equipa aí da zona de Gaia que desistiu, e o treinador, como já jogou no Infesta e era treinador dessa equipa, nós tivemos várias reuniões para trazer o futebol feminino para a Infesta. Naturalmente que na altura, por falta de espaço, não consegui fazer isso, que era, na minha opinião, uma mais-valia, porque o futebol feminino está a crescer a olhos vistos, né? Conforme toda a gente sabe. O sub-23 é outra questão que eu me debato há vários anos, porque, sinceramente, dentro daquela linha que eu falei há bocadinho, de que o meu propósito de estar no Infesta é não acontecer, ou acontecer o mínimo possível aquilo que me aconteceu a mim, que foi despacharem-me quando eu era júnior, embora sabendo que há sempre injustiças e há sempre quem tem que ir embora. Claro. Mas uma das minhas grandes lutas é que há vários anos esta parte nós, não todos, mas a maioria deles, fica sempre um amargo de boca, porque saem carradas de jogadores dos nossos sub-19 e que nós não podemos ficar com eles nos séniores, e que depois uns perdem porque se calhar não conseguiram arranjar clube para ficar, outros perdem-se porque perdem o gosto de jogar futebol, perdem-se por variadíssimas questões.
Outros conseguem, naturalmente, que temos muitos que conseguem continuar a jogar futebol. Mas a questão do sub-23 ou da equipa B, sub-23 acho que para nós seria um bocadinho mais difícil, porque o sub-23 penso que só há o campeonato onde joga o Benfica. Não, tem a nível distrital também. Também tem pronto, mas eu não sei. Chamar sub-23 ou equipa B, depois era uma questão de terminologia para nós vermos aquilo que era melhor, ou jogar, ou começar a jogar, porque penso que a equipa B teria que começar em baixo, na segunda distrital. O sub-23 não sei se será assim ou não, ou se poderia jogar neste caso nós estamos na elite, se poderia jogar na honra, não sei, sinceramente também não. Se me permites, eu vou tirar então o micro. O sub-23, existe um campeonato próprio a nível distrital para isso, para o sub-23. Acho que este ano só houve 11 equipas inscritas. E a vantagem que tem, para além dessa, obviamente, de passar os júniores para séniores, digamos assim, de equipa B, as taxas de inscrição, as taxas de jogo são reduzidas drasticamente nesse sentido. Coisa que, por exemplo, uma equipa B, se jogar numa elite ou numa honra, ou na primeira ou na segunda distrital, já tens essas taxas de jogo para pagar, essas inscrições, e no sub-23 isso não acontece. Por isso é que eu falei no sub-23, para além dessa transição, ter estas vantagens todas. Nós há um ano atrás, mais ou menos nesta altura, fizemos as contas para ter essa equipa sub-23. E só para inscrições, para ter um treinador ou dois, sem pagar atletas, porque era uma questão que nós teríamos que pôr a cada um deles. Com as taxas de jogo, com todas os custos que tinha, eu penso que nós chegámos rapidamente, sem nos chatearmos muito, assim só com as coisas mais superficiais, com os mais importantes, chegámos logo aos 10 mil euros. 10 mil euros para gastar em 7 meses, 8 meses. Eu estou a dizer 10, mas se calhar eram 12, pronto, era por aí. O que para nós, infelizmente, não conseguimos suportar isso. Agora, a ideia nós temos, futebol feminino, sub-23, temos isso tudo, mas também este ano, sinceramente, paramos um bocadinho com isso, porque a questão do campo veio-nos debilitar relativamente a esses pensamentos, porque não valia a pena pensar. Claro que, se chegamos a 30 de junho e ficamos com os 2 campos, se calhar podemos ter até espaço para uma equipa dessas, mas depois não temos o espaço financeiro para poder manter isso neste momento. Não quer dizer que se calhar daqui a algum tempo, 1 ano ou 2, nós não consigamos alguém que nos possa ajudar nesse sentido, mas para já não temos. Mas nada disso está esquecido e nada disso é um ponto, é posto de parte, pelo menos da minha parte e mesmo da comissão, seja a Jamar, de todos nós, porque era importante. Ainda este ano, por exemplo, temos 7 ou 8 jogadores que vão ficar de fora, ficam 2 ou 3, outros 6 ou 7 vão ficar de fora, e todos eles, na minha opinião, tinham potencial para ficar numa equipa sub-23 no Infesta, para daqui a 2 ou 3 anos serem jogadores do Infesta da equipa sénior. Mas isso são umas questões que nós neste momento não conseguimos ter força para isso. Claro, cada coisa... Desculpa. Força monetária, porque de resto, vontade não nos falta, não é? Não, mas já fica é importante teres tido este discurso, porque já fica realçado aqui que há essa intenção. O Infesta já está a fazer o que está a fazer aos poucos, vai crescendo a nível de formação e a nível sénior. Obviamente que daqui a uns anos poderá ter boas repercussões daquilo que está a ser feito na formação, e obviamente que também os sub-23 poderão ajudar nesse sentido, e o futebol feminino, que tem vindo a crescer, como tu dizes, e com razão, tem vindo a crescer a olhos vistos. Luís, nós já estamos com 1h30 de conversa. Eu queria-te deixar aquela pergunta da praxe que eu tenho feito ultimamente, e depois no final podes, portanto, deixar as palavras que tu achas que sejam convenientes nesta altura. O que é que o Infesta é para ti? Olha, eu acho que depois de tudo o que eu contei, o Infesta para mim é um modo de vida, quer dizer,
faz parte da minha vida, faz parte do meu ser e faz parte do meu pensamento diário e minuto a minuto. Porque todas as fases da minha vida que eu passei desde que tenho idade e que fui pai no Infesta, portanto, só a partir daí acho que toda a gente deve perceber aquilo que o Infesta representa para mim. Portanto, cresci no Infesta como homem, como atleta, como pai, como treinador, como dirigente, como coordenador, como tudo. Portanto, o Infesta para mim é, é algo que está dentro de mim e que eu tento transmitir para toda a gente que trabalha comigo e que vem para o Infesta para que nós consigamos, quiçá um dia ter uma equipa tão fantástica como tivemos em 88, 89, em 90, 91, em 94, 95 e pronto. E essas realmente eram as grandes equipas. As outras eram muito boas, mas essas eram diferentes e eram qualquer coisa de... E que eu me habituei a vê-las todas e a interiorizar aquilo que é o Infesta desde pequenininho, porque isso era... Porque não me canso de dizer, o Infesta é diferente e toda a gente que se conseguir perceber aquilo que eu tento transmitir, acho que toda a gente percebe o porquê de eu transmitir isto. É porque o Infesta realmente é diferente e quem gostar do Infesta e quem respeitar o Infesta, de certeza que o Infesta não vai falhar a ninguém, ou pelo menos vai tentar não falhar. O Infesta para mim é isto tudo. É a minha... Não quer dizer a minha primeira ou segunda família, porque isso acho que é muito forte, porque a família realmente é onde nós estamos, a casa onde vivemos, porque isso não há... Mas realmente aí eu tenho pessoas que são meus irmãos e minhas irmãs e acima de tudo meus amigos e que estão comigo para o que der e vier. Portanto, o Infesta para mim é isso e é isso que eu transmito. Muito bem, Luís. Convido-te agora para o fim a deixar uma última palavra. Não sei se queres dizer mais alguma coisa que eu não te possa ter perguntado. E pronto, e que deixes uma última palavra a todos os infestistas e a todos aqueles que nos estão a ver. Não, como eu disse há bocadinho, porque nem que deixasse ao fim, mas eu tenho que falar neles e tenho que falar no staff que nós temos no Infesta, porque não adianta nada o Luís trabalhar, não adianta nada o Nuno Monteiro trabalhar, não adianta nada ninguém trabalhar se não tivermos as pessoas que temos por trás de nós a ajudar-nos e a completar isto tudo que eu falei até agora. E vou começar, se calhar vou perder aqui 5 ou 10 minutos, mas eu acho que para mim é importante falar sobre isso. Vou começar no Silva, que nos trata dos balneários, que eu já tive milhões de chatices com eles por isto ou por aquilo, não interessa. Do Ser Teixeira, do Relvas, o nosso Relvas desde que eu era pequenino, que eu conheço como Relvas. Mas está cá amanhã. Eu sei. Que nos ajuda também em tudo que pode. Desde o Ser Américo, que é o diretor dos Séniors, que é um homem fantástico, que até doente vai para o Infesta e quase que morre no Infesta. A todos os treinadores vou falar no geral, porque acho que não devo. Falei há bocado do Mário, porque é uma situação diferente, e posso falar aqui noutros já agora, de repente, porque realmente acho que ele merece, que é o Manel, que é o nosso treinador este ano do Sub-13, que é jogador dos Séniors, que é o Malícia nos Séniors e o Manelinho na formação, porque realmente foi um menino que veio trabalhar connosco como estagiário há 4 anos atrás, e este ano fez um trabalho muito fantástico na equipa de Sub-13, não desconsiderando os outros, atenção, porque acho que todos eles fizeram um trabalho fantástico este ano e nos outros, naturalmente. Teve aí muita gente a ajudar-nos em vários escalões em que se tornaram, para além de treinadores em festa, meus amigos e aprenderam a gostar do Infesta. Porque eu aí fico satisfeito. Nem que eles vão embora a seguir, mas ficam a gostar do Infesta. Há gente que trata das lesões, começando pelo Pedro, que realmente tem feito um trabalho muito bom lá em cima no nosso departamento médico. Um departamento que estava deficitário há vários anos, com alguns problemas em termos de não digo de qualidade, mas também de organização portanto, penso que foi
foi um elemento que me ajudou sempre, desde o início até agora, e vai continuar, se Deus quiser. Naturalmente, ele é o homem que está lá presente nos treinos todos e que os meninos têm sempre ali como um ponto de salvação. Às vezes bem, outras vezes menos bem. Isso acontece a tudo e a todos. Ao Sr. Joaquim, que nos ajuda bastante em qualquer coisa mais complicada. O Pedro tem o cuidado de pedir ao Sr. Joaquim sempre ajuda e ele está sempre pronto para nos ajudar. Aos nossos massagistas, à Joaninha, à Joana Ferreira, que é a mulher de Pedro, ao Gonçalves, que este ano ajudou-nos menos, mas naturalmente é um homem muito importante no Infesta, à Joana Mota, que é menos conhecida, mas que nos deu uma ajuda muito grande, à Alda, que é enfermeira e que a maior parte dos jogos vem jogar de direta, vem fazer os jogos de direta do trabalho, sai às 9 e vem para os nossos jogos, é fástica também. Os treinadores já falei, e depois aquelas pessoas, antes de falar nos diretores, vou falar no José Garré, que é o nosso psicólogo, que veio trabalhar este ano para nós e já é uma pessoa que parece estar connosco há não sei quanto tempo, que ele gosta muito de estar no Infesta, gosta muito de trabalhar connosco, gosta muito de nos ajudar e tem ajudado bastante os jogadores. E depois há aquelas pessoas que para mim ficam mais no íntimo, que são os meus desde este ano, desde o São Manuel no Sub-19, a Sandra no Sub-18, a Graça no Sub-17, o Márcio e o Sérgio Fernandes no Sub-16, o Paulo e o Helder no Sub-15, o Sérgio e o Meireles no Sub-14, o Chico e o Rui Cardoso no Sub-13, e depois toda a gente da academia, começando no professor Esteves, passando pelo Schumacher, pelo Vitor, pela Sandra e pelos treinadores que lá estão. Portanto, esta gente merece que eu diga o nome deles todos, porque realmente eu não conseguia fazer nada sem eles, porque eles para mim são o ponto fulcral disto tudo. Porque eles são um equilíbrio entre mim e os atletas, são um equilíbrio entre o Nuno e os atletas, eles são ali tipo um filtro que eles é que levam com tudo, eles é que têm uma trabalheira enorme e, portanto, eu a todos eles individualmente queria dar uma saudação especial, porque acho que eles são os principais obreiros disto tudo, sem qualquer tipo de dúvida, porque sem eles nós de certeza que não conseguíamos ter feito o que fizemos até hoje. Claro que já saíram muitos, que eu também tenho a mesma gratidão e o mesmo carinho, mas estes são os que estão cá e é destes que eu vou falar agora, porque senão nunca mais saio daqui. E eu penso, em termos de staff, que não me esqueci de ninguém. Se por acaso me esqueci, peço desculpa, mas eu fiz isto de propósito para tentar não me esquecer de ninguém, porque tenho sempre o nome deles e escalão a escalão, todos, para que nada falhe. Se me esqueci, peço desculpa, mas acho que não. Sinceramente, acho que não. Portanto, muito obrigado a eles todos e espero que todos continuem a ajudar e que acreditem em nós. Porque se os atletas acreditarem em nós, se os pais acreditarem em nós, o Infesta vai ser melhor e nós vamos conseguir chegar onde quisermos, mesmo com as dificuldades que temos todas. Porque infelizmente o Infesta nunca teve a garantia de ter um campo só para nós, como praticamente todos os clubes têm, e nós andamos sempre um bocadinho, de X em X anos, andamos aqui sempre à rasca, e é um momento esse, mas parece-me que conseguimos resolver a situação e que vamos naturalmente andar para a frente. Eu naturalmente há bocado não falei e peço desculpa, lá está, eu estou aqui a falar, mas estou a imaginar naturalmente que eu estava-me a esquecer do Nuno Monteiro, e peço desculpa, Nuno, se estiveres a ouvir, porque ele foi preponderante também neste ano, com as dificuldades que ele teve no início, porque não é fácil entrar, é fácil, ou antes, ele estava habituado a ser treinador e a ser, entre aspas, mandado ou coordenado por mim, não é fácil sair dessa posição e vir para coordenador, e em coordenador é preciso muita mais coisas, em que ele tem aprendido e tem feito trabalho também muito bom na formação do Infesta, e ele vai continuar connosco. Portanto, a esta gente toda, o meu muito obrigado, e ao resto, acreditem em nós e confiem em nós, porque nós vamos tentar sempre
fazer o melhor pelos vossos filhos e pelo Infesta. Muito bem, Luís. Não tens mais nada para dizer? Se calhar tinha muito mais, mas não vale a pena, Claro. temos mais aqui. Muito bem, Luís. Vou tentar cortar o micro para me despedir, não é? De toda a gente. Se às vezes quiseres me mandar alguma coisa, fazem um sinal. Mas à partida já disseste tudo o que tinhas a dizer. Eu, obviamente, que agradeço, não é? As palavras que disseste no início. Também tem sido um trabalho bastante exaustivo. Olha, já quer dizer qualquer coisa. Então diz lá. Quero, Filipe. Opa, eu até agora até fiquei avermelhado. Não gosto dessa cor, mas fiquei. Porque naturalmente que tu fazes um trabalho fantástico também na ajuda a toda a formação, pá, e eu agora, quer dizer, estou a falar contigo e estava-me a esquecer de ti. Acho que desde que eu vim para aqui, não foi para o meu intermédio, que tu cresceste, mas acho que gradualmente a informação do Infest em termos de online tem crescido bastante. Se calhar um bocadinho também com a minha ajuda e com as minhas ideias que te dou, mas 99% o trabalho é teu e naturalmente também tenho que te agradecer por isso, porque também somos um bocadinho mais conhecidos, a formação do Infest é um bocadinho mais conhecida, também por tua causa, e portanto um obrigado para ti também. Okay? Nada, Luís. Não falei de uma pessoa também importante que está à frente dos veteranos. Não sei se eles vão continuar ou não, mas estava-me a esquecer dele, do Rui Teixeira, que no fundo substituiu-me a mim nos veteranos até hoje, nos últimos 3 anos, se não me engano, 3 ou 4. E só ele sabe o trabalho que aquilo dá, ou eu sei o trabalho que aquilo dá, e ele está lá já há 3 ou 4 anos, é fantástico também. E espero que ele continue, se conseguir, se não for nesta maneira, neste formato de veteranos, que seja noutro, mas que consiga, porque ele também faz um trabalho fantástico. Portanto, é mais um que eu já me ia esquecer, e se calhar daqui a um bocado vamos desligar, eu vou-me lembrar de outro, mas peço desculpa se isso acontecer. Agora podes desligar. Muito bem, Luís. Eu é que agradeço as palavras. Obviamente que todo este trabalho que é feito na divulgação da formação também tem muito a ver, obviamente, com o teu trabalho e com o trabalho de todos os diretores. Naqueles grupinhos que nós fomos criando no Messenger tem sido bastante interativo e tem sido feito um trabalho bastante meritório. Eu depois hei de ter o meu espaço para agradecer a todos. Segundo sei, acho que na próxima sexta vou ser eu o entrevistado. Estou para ver quem é que vai ser o entrevistador. mas pronto, depois nessa sexta-feira eu irei agradecer ao pessoal. Pronto, eu mais uma vez agradeço a tua disponibilidade para estar aqui quase 1h45 que estamos aqui. Tivemos sempre para cima de 50 pessoas a assistir, o que é muito bom. Para uma entrevista individual é muito bom. Normalmente anda sempre um pouco mais abaixo. As 50 pessoas para cima normalmente têm sido naquelas tertúlias que eu tenho feito do futebol dos anos 80, 90 e 2000 e no handball que também já fiz, e 50 pessoas, para cima de 50 pessoas numa entrevista individual é sinónimo de que muita gente estava à espera de te ouvir e não foi à toa que também te deixaste querer, ou seja, quiseste ficar para o fim. Por alguma razão também foi para, obviamente, dar estas boas notícias que deste acerca do estádio Moreira Marques, do Campo da Arroteia também, e também para agradecer, depois de ouvir todos os teus colaboradores a falar, também foi por esse mesmo motivo que tu quiseste ficar para o fim. Luís, mais uma vez, obrigado por teres estado aqui este bocadinho. Quanto ao próximo direto, será amanhã. A partir das 6h30 da tarde vou ter aqui 4 elementos que trabalham também no Infest e já há alguns anos, por exemplo, o Sr. José Américo, o Luís falou há pouco, e o Sr. Licínio Rodrigues também, já há muitos anos, foi diretor de equipas de formação também, o Sr. Serafim Fonseca e o Sr. José Teixeira, o Relvas, que muita gente conhece por Relvas, que também já trabalha há muitos e muitos anos. É um direto que está aqui agendado para amanhã às 6h30 da tarde na página do Infesta. Quanto a vocês, espero que tenham gostado do direto, aqui com o nosso coordenador-geral do Futebol de Formação, Luís Ferreira. Um abraço a todos, boa noite e cuidem-se acima de tudo.